Abramos a palavra de Deus lá em 1 Samuel capítulo 13 e nós faremos a leitura a partir do verso 8. 1 Samuel capítulo 13, faremos a leitura a partir do verso 8. Nesta noite nós responderemos a duas perguntas importantes para nós como crentes neste mundo. A primeira é nós termos sabedoria para não sermos levados pelas circunstâncias da vida. Às vezes, pelo fato de tudo estar dando certo, a situação, ela nos impelir para uma atitude. O fato de, no contexto, nós afirmarmos, de fato, esse contexto me impele a fazê-lo, mas nós vamos perceber que, por vezes, este caminho ele é enganoso. E a outra questão que nós vamos responder nessa noite é a confiança que devemos ter na nossa liderança. Nós vivemos num mundo laico, num mundo onde os nossos governantes, na sua maioria, são incrédulos. Então, de que maneira nós devemos encarar esta liderança sobre nós? São dois assuntos que parecem distantes um do outro, mas ele vai convergir aqui em 1 Samuel, capítulo 13, do verso 8 até o verso 14. Diz assim, portanto, a palavra de Deus. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, esse fato na vida de Israel, ele precisa ser entendido no seu contexto maior. Nós sabemos que Saul, ele foi escolhido como rei daquela nação. Mas essa escolha, ela não foi pacífica e ela não aconteceu mediante uma ordem direta do Senhor. Ao contrário, foi uma afronta a Deus a escolha daquele homem como um rei. Em 1 Samuel mesmo, no capítulo 8, verso 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo o que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Portanto, a intenção do povo era transformar uma república numa monarquia. E com isto eles estavam dizendo em alto e bom som: não queremos o Senhor reinando sobre nós, mas queremos um rei visível. No capítulo 12, versos 11 e 12, diz assim: o Senhor enviou a Jerubaal e a Baraque, a Jefté e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitaste em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon,
vinha contra vós outros, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. O que nós estamos percebendo aqui é que Israel, ele estava sendo moldado pelos costumes da época. Eles não podiam, obviamente, ficar no passado, eles não podiam ficar aquém das outras nações. Eles eram diferentes, eles eram marginalizados por isto, porque os povos ao redor olhavam para ele e diziam, mas que povinho é esse, que nem rei possui? Eles têm os seus juízes que são levantados de tempo em tempo para atuar sobre o povo, mas é um povo que não tem uma identidade, ele não tem uma estrutura de nação conforme aquela época. E aí o que acontece é que o povo, olhando para esta situação, tentando, entre aspas, modernizar a sua política, serem mais, entre aspas, modernos, atuais, sendo, portanto, igualados às outras nações, eles abandonaram o rei perfeito para serem liderados por um rei pecaminoso. E é exatamente isso que acontece com aquele coração que não confia no Senhor, mas que confia naquilo que está ao seu redor, naquilo que é colocado diante de si, como oportunidade dada por políticos e uma liderança que não teme ao Senhor. De fato, nós somos tentados a isso, irmãos. Nós confiamos nos líderes. Este pleito agora, ainda bem, nós temos um presidente que é conservador, mas já estamos meio que apavorados, pensando como serão as próximas eleições. Eu respondo para você como serão as próximas eleições. As próximas eleições vão colocar um presidente segundo a ordem soberana de Deus. Porque é Ele quem coloca. Se nós escolhemos ser liderados por pecadores, ainda assim o Senhor Deus não perde a sua soberania. Mas por outro lado, é importante que olhemos para o nosso coração. Afinal de contas, confiamos em quem? No presidente Bolsonaro? Nós lamentamos a saída de Donald Trump nos Estados Unidos, porque era um conservador raiz, e agora vai entrar um que é Nutella, um que é meio esquerdinha, meio esquisito, e aí nós achamos que tudo desaba, e que agora não temos mais rumo, e nossa, o mundo está caminhando para uma hecatombe. Sim, o mundo está caminhando para uma hecatombe, Cristo disse isto. Não há nada para nos surpreender. A questão não é o que acontece no mundo, a questão é onde está o nosso coração. Nosso coração está no Senhor ou o nosso coração está nas estruturas humanas que são pecaminosas? Porque foi exatamente isso que aconteceu. E quando o povo então trouxe para si a Saul e o conclamou como rei, e eles conclamaram a Saul como rei por aquilo que viram, porque ele sobressaía dos ombros para cima, era um homem belo, um homem forte, um homem musculoso, um homem que tinha a percha e a aparência de um grande guerreiro, alguém que de fato iria conduzir, e as nações ao redor poderiam olhar para Israel e dizer, nossa, que rei belo, que guerreiro esse povo tem, que reinado lindo, que coisa maravilhosa. Eles então, tomados por isto, abandonaram a Samuel, já idoso. Mas eles não abandonaram a Samuel, eles abandonaram ao Senhor. O Senhor Deus diz com toda clareza, eles me abandonaram, eles não querem mais que eu reine sobre eles. Eles querem ter a situação nas mãos, eles querem controlar a situação. É muito mais fácil você controlar um rei do que controlar um Deus todo-poderoso. Essa era a visão daquele povo. E aí nesse ínterim nós temos uma guerra. E nesse momento em que Saul está assumindo o seu reinado, o Senhor Deus levanta os filisteus para que eles venham guerrear contra Israel.
E na verdade o Senhor Deus faz isto para revelar de fato quem era aquele rei. Porque agora Israel, como uma monarquia, está em guerra, mas agora ele possui um rei. E o Senhor então, ele ordena, ele dá uma ordem clara para que seja cumprida. Essa ordem está no capítulo 10, verso 8, quando o Senhor diz assim: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Irmãos, é importante nós entendermos algo aqui profundo. Isso aqui não é uma sugestão. Isso aqui não é um protocolo. Isto aqui não é algo que, se der, podemos realizar. Não. É palavra de Deus. Palavra de Deus não é para ser questionada, não é para ser adaptada. A palavra de Deus não é para ser relativizada, não é para suprir as nossas necessidades imediatas, de acordo com aquilo que nós vemos. A palavra de Deus, ela existe para ser cumprida, obedecida. Queira ou não, o povo deve ser obedecida. É por isso que o povo de Deus é, sim, radical. É por isso que o povo de Deus é, sim, intransigente. É por isso que o povo de Deus não arreda o pé 1 milímetro. O povo de Deus não existe para viver a felicidade do século e viver as benesses do Senhor, olhando para Deus apenas como aquele que vai suprir as necessidades íntimas do meu coração, atendendo-me como um filho mimado, sendo Ele um pai muito amoroso, entre aspas, para satisfazer os meus desejos. Isso não é reino de Deus, isso é religião pagã. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é obedecer a palavra do Senhor. E é interessante porque quando Cristo fala sobre o peso da lei, e quando Cristo fala acerca da obra de redenção sendo um discurso duro, o povo começa a se afastar. Toda aquela multidão que viera para receber pão, que eles não vieram para obedecer, veio a Cristo para comer, comida fácil, comida em abundância. Quando eles percebem o sermão de Cristo, quando ele diz, vocês buscam o pão material, mas eu sou o pão eterno. Se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, se você não estiver disposto a ter esse tipo de envolvimento comigo, não há o que fazer. O povo ouviu aquilo e disse, não, isso aí não, está muito radical, está muito profundo, está muito chato. É uma religião opressora. E eles saem. E aí Cristo então está ali parado e os 12 estão ao seu redor. É interessante porque poderíamos imaginar Cristo dizendo, meus filhos, obrigado, todo mundo foi embora, mas vocês permaneceram fiéis aqui, meus 12 discípulos. Não, Cristo olhou para ele e falou, vocês não querem ir embora também não? Não é a oportunidade para vocês saírem? Saiam, vão embora. E aí é claro que Pedro se levanta e diz assim, Senhor, para onde iremos se tu tens as palavras de vida eterna? E aí pensamos mais uma vez, poxa, nesse momento Cristo poderia dizer, meu filho, que palavra abençoada você trouxe. Fiquem então diante de uma palavra. Não, Jesus disse assim, vocês não são em número de 12, um porém é diabo no meio de vocês. E não disse quem era. A palavra de Deus é para ser obedecida, ela não existe para satisfazer os desejos do nosso coração, ela existe para glorificar e exaltar o nome de Deus. Mas Saul, que ouviu aquela ordem, Samuel disse claramente para ele como deveria acontecer, sobretudo no que diz respeito à oferta dos holocaustos, mas aí nós vamos perceber que Samuel
ele tem uma atitude que afronta o Senhor. E essa atitude que afronta o Senhor diz respeito ao culto solene, com a instrução da palavra de Deus. É neste ambiente. Agora, por que Saul ofereceu holocaustos? Irmãos, veja bem, Saul, ele não ofereceu holocaustos porque ele amanheceu naquele dia e disse consigo mesmo: hoje eu vou desobedecer a Deus. Hoje eu não quero nada com Deus, vou desmoralizar. Deus falou uma coisa, eu vou fazer outra. Vou mostrar para esse povo, de fato, qual é o sentimento que eu tenho para com Deus. Vocês acreditam nisso? Eu não. Saul não foi movido por esse espírito. Saul foi movido pelas circunstâncias. E é aqui que reside o perigo na vida do crente. Quando ele olha ao seu redor e vê que todas as circunstâncias o empurram para uma atitude, mas atitude esta que o afasta do Senhor. Veja só, do verso 5, aqui no capítulo 13, do verso 5 até o verso 8, nós vemos aqui na narrativa poderíamos dizer que há um ritmo aqui, o ritmo do texto é um ritmo frenético, é um ritmo que parece como um tambor batendo aos ouvidos, é como se as coisas fossem de mal a pior. Nós vamos perceber aqui o Senhor, Saul, ele olhando para o seu redor, e veja só, em primeiro lugar nós percebemos aqui claramente a atuação de uma ameaça real, e a primeira ameaça que nós encontramos aqui é a máquina de guerra filisteia. No verso 5 do capítulo 13 diz assim: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Este é o inimigo. É este inimigo que agora Saul deve administrar o povo para lutar contra ele. E é interessante porque veja o que diz o verso 6 do capítulo 13. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Um exército, uma máquina de guerra destruidora que está ali para destruir Israel. E percebemos agora estes homens em apuros. A palavra apuros aqui significa apertado, sitiado, oprimido. Eles estavam sendo esmagados. Eles olhavam para aquela multidão. Imagine, eles olhavam para o exército e não acabava mais. Era só soldado, guerreiro com sangue nos olhos, faca nos dentes, espada, máquinas de guerra, gritando, dizendo: vamos destruir esse povo, nós vamos te destruir. Quando os homens olharam para aquilo, eles ficaram apavorados. Veja só o que diz o verso 7 do capítulo 13. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gate e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando ainda em Gilgal, se encheu de temor. A palavra aqui poderia ser traduzida por: eles ficaram apavorados. Eles olhavam para aquela situação e tremiam na sua armadura. Eles não tinham forças para levantar a espada. Eles sabiam que por sua própria força era um suicídio coletivo. Lutar contra aquele exército, lutar contra aquele povo era suicídio. Eles pensavam assim. Por isso, como nós vimos a partir do verso 8, eles começaram a desertar, eles começaram a abandonar o exército. Verso 8, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando
dali. Vamos recapitular. Um exército que se apresenta como uma máquina de matar. Os homens se escondendo como ratos em tocas, buracos, túmulos, fugindo. O que estavam com Saul tremiam na armadura. E 7 dias Samuel não aparecia para invocar ao Senhor, e eles começaram a desertar, começaram a sair. Saul olhou para esta situação. E é interessante porque o contexto é claro, Samuel não chegava para buscar a face do Senhor, ele estava no prazo, mas estava ali no limiar deste prazo. É por isso que o texto ele vai trazer aqui um contraste dramático entre a presença e a dispersão, entre guerreiros e fugitivos, entre motivação e desânimo, entre coragem e pavor. E Saul está no centro deste movimento. E veja que, estando no meio deste movimento, ele está sem Samuel, o homem de Deus. Portanto, a situação é desesperadora. E aí Saul toma uma decisão. Escutem bem o que eu vou dizer. Saul toma uma decisão típica do que se espera de um grande líder. O que Saul fez converge com aquilo que os subalternos esperam de uma grande liderança. Ele agiu. Ele atuou. Tudo convergia para isto. Está claro, escancarado. Eu tenho que agir. Ora, se havia necessidade de expiação e reconciliação pelos sacrifícios, se havia necessidade de preservar o povo, animá-lo e fazê-los confiantes, se havia necessidade de vencer a guerra, então esta crise deveria ser resolvida com uma atitude firme e clara. E Saul, diante deste desafio, e diante das circunstâncias que o empurravam para agir, ele traz para si a responsabilidade de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas. Irmãos, isso deve nos fazer tremer nas bases. Porque até aqui o Senhor não interviu. Até aqui Saul está caminhando, está agindo. As circunstâncias me impelem. Como eu disse, Saul, ele não amanheceu dizendo que iria contrariar ao Senhor. Ele era um homem que acreditava que Deus deveria abençoar. Ele era um homem que confiava na mão forte de Deus. Ele era um homem que sabia que Israel tinha diante do Senhor a obrigação de guerrear com os povos para levar o nome de Deus à glória. Ele sabia disso. Ele sabia que o culto solene, os sacrifícios, holocaustos e ofertas pacíficas eram o caminho para a glória do Senhor, e que Deus iria ser glorificado, e que Deus iria agir sobre o povo. Ele agiu nestas circunstâncias. Ele uniu o que acontecia ao seu redor, para onde as circunstâncias o empurravam, e tendo na sua mente, obviamente, claro, que totalmente desconectada com aquilo que o Senhor diz na sua pureza e na sua profundidade, mas olhando no geral, ele tomou uma decisão, a decisão de um rei, a decisão de um líder, a decisão daquilo que o povo aguardava. Rei, não vais fazer nada, vamos ficar nessa situação? O Senhor tem que agir. O Senhor foi eleito para isso, o Senhor foi consagrado para isso. Faça alguma coisa. O inimigo está vindo, o povo fugindo, os soldados desertando.
Nós estamos aqui numa situação terrível, estamos apavorados, precisamos do Senhor Deus, precisamos do culto, precisamos dos sacrifícios. Rei, faça alguma coisa. E ele fez. Mas é interessante que Saul comete o maior erro da sua vida. Porque neste erro, ele cai e não se levanta mais. Simplesmente porque foi movido por circunstâncias e não movido pela palavra do Senhor. Saul agiu como um líder, mas segundo o temor de homens, e não movido pelo Senhor. Ele tinha um protocolo a ser seguido. Como rei se exigia isto dele, e ele agiu. Mas ele, embora cresce que o Senhor era aquele que daria a vitória, ele, antes de temer ao Senhor, ele temeu as pessoas. Saul, ele não se preocupou com a lei, mas ele se preocupou com os resultados. Isso se chama pragmatismo. Eu não vou agora ser impedido e impelido unicamente pela lei do Senhor, pela vontade de Deus. Eu preciso de resultados. E agora eu sou o rei, e esperam de mim resultados. Então eu vou entrar de cabeça. Ou seja, como dizem os filósofos, me permita usar aqui uma palavra esquisita. Ele não foi deontologista. Ser deontologista é quando eu digo assim: os meios justificam os fins. Não, ele foi pragmático. Os fins justificam os meios. E não existe, irmãos, pecado tão terrível no que diz respeito a servos do Senhor do que o pragmatismo. Não interessa como funciona, tem que funcionar. Não adianta, eu vou forçar até alcançar o meu objetivo. Isto é pragmatismo. O nosso coração pode estar cheio de boníssimas intenções, mas não obedecer à lei do Senhor e obedecer apenas às circunstâncias, sendo pragmático, isso levou aquele rei à sua total ruína, porque ele não se firmou no Senhor, ele se firmou naquilo que estava acontecendo. E veja que tudo estava no prazo. Samuel não se atrasou. Samuel só foi nos últimos instantes, como havia aprazado, como havia dito ao rei: aguarda, eu estarei lá, espere que eu vou chegar. Portanto, existiam situações em que ele poderia pensar e dizer: tudo se cumpre conforme a vontade de Deus. Porque quando eu digo que Saul foi movido pelas circunstâncias, não significa dizer que ele estava totalmente cego para aquilo que Deus havia dito a ele. E ainda que estivesse, ele deveria obedecer. Mas não, tudo ainda estava no prazo. É por isso que no verso 10, quando encontramos aqui a pergunta de Samuel àquele homem, quando nós encontramos, quando diz no verso 10, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Aqui traz a ideia de que Samuel chegou no finalzinho daquela cena grotesca, porque não era a função do rei. A função do rei era administrar e liderar o povo. Quem deveria cuidar dessa parte dos holocaustos, do culto, Deus havia separado Samuel para isto. E no finalzinho então daquele culto, que não era culto, mas era simplesmente o satisfazer o coração de Saul e satisfazer o coração do povo, Samuel chega e aí então ele faz uma pergunta
repreendedora. Ele repreende a Samuel com dureza. Ele perguntou assim: Saul, o que significa isso? O que é isso, Saul? O que fizeste? E é interessante porque Saul, ele resume perfeitamente a situação. Acompanhe comigo. Verso 11, Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vejam, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Tem justificativa melhor do que esta? Quando Saul responde a Samuel, ele diz primeiro: o povo estava se espalhando, eu como rei devo juntá-los. Segundo, você estava demorando muito, o que não é necessariamente verdade, mas era o 7º dia, e ele não chegava. Ele diz: os filisteus já estão se ajuntando em Miquimás, eles já estão se organizando. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Que crente, não é? Que crente. Não obtive a benevolência do Senhor. Além disso, forçado pelas circunstâncias, aí eu ofereci holocaustos, Samuel. Está mais do que explicado. Não há problema algum diante do Senhor. Mas nós sabemos que toda esta justificativa convincente, porque não é uma justificativa qualquer, mas é uma justificativa convincente, se esfumaça, vira fumaça, vira pó diante do mandamento do Senhor. Se destrói, amados, diante daquilo que Deus requereu de Saul, aquilo que Deus determinou por sua palavra. Porque o que Deus determina na vida daquele rei ímpio é que ele deveria de fato confiar no Senhor. Não ser movido pelos seus desejos e as circunstâncias que o rodeavam, e ser movido por uma falsa piedade, uma piedade que vinha apenas ao encontro dos desejos do seu coração, uma falsa piedade que trazia palavras tão eloquentes, mas que afrontavam ao Senhor Deus, levando-o inclusive à ira. Irmãos, nós temos esta capacidade. Nós crentes, por vezes, temos eloquência para explicar quanto às nossas decisões, quanto ao que estamos fazendo, e encaixamos certinho, inclusive numa visão de piedade, porque ele foi piedoso na sua palavra. Não obtive a benevolência do Senhor, isso é tudo para mim, eu precisava disto, eu preciso disto. As próprias circunstâncias me impeliam, Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano. Mas ele tem uma palavra a ser obedecida. Saul foi nécio. E ser nécio é ser contrário à sabedoria, o temor do Senhor. Por mais que ele trouxesse palavras apiedadas, ele simplesmente não temia ao Senhor.
Ele poderia até achar no seu coração que temia, até porque era um ímpio, e ele vivia na sua mente a confusão entre a lei de Deus e aquilo que deveria ser feito. Mas ele simplesmente foi nécio. E com esta atitude, como eu tenho dito até aqui, destruiu o seu trabalho de ungido, que foi confirmado no capítulo 15. Simplesmente Saul, com esta atitude, com aparência tão piedosa, com a aparência de que ele estava no centro da vontade de Deus, com a aparência de que Deus estava movendo tudo para que ele assim o fizesse, ele destruiu a sua vida, o seu reinado e a sua casa. É por isso que faltou nele o que nós deve transbordar: temor do Senhor. E aí temos a resposta. No verso 13, então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ah, Saul, você não imagina as consequências desta sua decisão nécia, envernizada de piedade, envernizada pelas circunstâncias que o impeliam. Você não sabe a desgraça que você trouxe sobre si. E de fato, olhando para a vida daquele ímpio, aquele depravado, ele percebe em si a mão do Senhor pesando gravemente sobre ele, ele nunca mais se levantou. Se ele tivesse confiado no Senhor Deus, se ele tivesse ido contra as circunstâncias, contra o que as pessoas esperavam dele, contra a sua própria dúvida, contra o seu temor, ele teria sido estabelecido, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é aquele que estabelece reis sobre a terra. Ele poderia ter no seu coração o cântico de Ana, como nós lemos aqui na nossa liturgia no capítulo 2. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte para o homem, porque o homem não prevalece pela força, pelas suas atitudes e suas decisões. Os que contendem com o Senhor serão quebrados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Interessante porque nas palavras de Ana, nós vamos entender agora como o cenário se descortina para apresentar o rei segundo o coração do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos encontrar aqui a promessa de um rei. Verso 14: já agora não subsistirá o teu reino. Acabou, Saul. Você tomou uma decisão nécia, movido por uma falsa piedade, movido pelas circunstâncias, movido por um perceber, como se o Senhor Deus estivesse te impelindo para isso, procedeste para a tua ruína. O Senhor buscou para si, continua Samuel, um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E é claro que aqui nós temos a promessa de um grande rei. É claro que há uma primeira menção de Davi.
Davi é historicamente o homem mencionado aqui. Há a revelação daquilo que Deus iria fazer em detrimento de Saul. Mas nós sabemos também que Davi, amados irmãos e irmãs, é um mero tipo imperfeito do verdadeiro rei, que foi desprezado por Israel naqueles dias, nos dias de Saul. O verdadeiro rei, como diz a oração de Ana, muito antes desses eventos, porque Samuel, ele ainda era muito pequenino. Ela disse que o Senhor levanta o seu rei e dá força ao seu ungido. Ora, como Ana poderia dizer isto numa nação que se apresentava como uma república, uma nação sem rei? Por isso, ligando a oração daquela serva e vendo a palavra aqui de Samuel, nós não temos nenhuma dúvida, de fato, nós encontramos aqui a pessoa do rei Jesus, porque em meio à tragédia e desolação vindos da ira do Senhor, Cristo entra em cena. É importante nós entendermos isto, neste momento em que este rei ímpio, nécio, tolo, ele simplesmente traz a destruição, porque a preocupação dele eram os filisteus. Mas ele agora é inimigo do Senhor, e agora quem é inimigo dele não são os filisteus, mas o inimigo dele é o Senhor. E agora aquela nação, tendo este rei nessa circunstância, certamente traria grande pesar e destruição. Mas é exatamente neste ponto, quando Samuel diz, já agora não subsistirá o teu reino. Quando ele diz isso, ele está falando não apenas do rei, mas das consequências da atitude deste rei, e na sua guerra contra os filisteus, no meio desta insegurança, manifestada pela ira do Senhor, ele introduz Cristo Jesus. E Cristo, de fato, é a confirmação do Senhor, conforme o Salmo 89, a partir do verso 18, quando diz: pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e rocha da minha salvação. Falo-ei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Samuel está falando sim de Davi, mas Davi, este que olha para o Senhor como rocha da sua salvação, ele está apontando para aquele rei soberano que viria como seu filho. É por isso que Cristo, ao entrar em Jerusalém, quando ali nós temos a confirmação do ministério real de Cristo, a primeira confirmação é no seu batismo, seu ministério sacerdotal. A segunda confirmação é na transfiguração, seu ministério profético. E agora a terceira e última confirmação, Cristo como rei. Como eles saudam a Cristo? Diz: bem-vindo, tu, ó filho de Davi. Portanto, Cristo é o Rei perfeito que cumpre a lei divina. Saul é o ímpio
que na sua tolice põe a perder o seu reino, a sua vida e a sua casa. Mas Cristo é o Rei perfeito, é aquele que há de cumprir e de consolidar a lei do Senhor. Por isso ele mesmo diz em Mateus capítulo 5, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí fica a nossa desesperança, porque se o próprio Cristo está dizendo que se nós não cumprirmos à risca a lei, esta lei que Saul foi incapaz de obedecer, eu também sou incapaz de obedecer. Então, Senhor, como entrar no reino dos céus? Como fazer parte do teu povo? Eu que constantemente quebro a tua lei. E aí nós vamos perceber a redenção, a dupla redenção de Cristo. Porque essa dupla redenção, ela se manifesta em nós da seguinte maneira: do ponto de vista pacífico, Cristo se entregou na cruz, e somos salvos por Ele, pela morte, satisfazendo assim ao Pai com relação à paga do pecado. Mas nós também estamos em Cristo no cumprimento da lei, porque Cristo, o Rei perfeito, cumpriu toda a lei, e eu não estou diretamente em frente ao Pai, mas eu estou em frente ao Pai em Cristo Jesus. Por isto eu cumpri toda a lei em Cristo Jesus. Então é por isso que eu vou entrar no céu, por causa do Rei perfeito. Aquele rei ímpio colocou o povo todo a perder. O Rei perfeito, ele simplesmente nos conduz para a vida eterna. Cristo enfrenta a cruz, Cristo enfrenta a dor e a morte para cumprir a justiça do Senhor, e Cristo cumpre toda a lei para que nele sejamos salvos. Deus não mudou a sua forma de salvação, continua valendo. Quem não cumprir os meus mandamentos vai para o inferno, ponto. E como é que nós estamos agora indo para o céu? Porque estamos no Rei perfeito. Porque Ele cumpriu por mim. E não apenas isto, mas Ele também morreu pelos meus pecados. Enquanto Saul não tinha o direito de oferecer holocaustos, o Rei perfeito se oferece como holocausto. Por isso, nesta cena caótica, entra a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. É por isso que hoje, nós que somos o Israel de Deus, não devemos depositar o nosso coração, a confiança do nosso coração em reis falhos, em reis que são ímpios, que erram. Mas nós devemos depositar a confiança do nosso coração no Rei perfeito, que cumpriu a lei em nosso lugar, que morreu em nosso lugar, e por causa do cumprimento e da morte eu sou salvo neste Rei perfeito. Cristo mostrou que a lei deve ser obedecida, não importando as circunstâncias. E eu obedeço esta lei nele. Saul terminou os seus dias de forma extremamente melancólica, pedindo a morte no campo de batalha, porque ele se negou a se parecer com Cristo Jesus. Quais são as aplicações, amados, que poderíamos trazer aqui para o nosso dia a dia, diante
deste testemunho tão triste deste rei depravado e diante da sublimidade do rei perfeito, que é Cristo Jesus. Eu quero trazer 3 aplicações aqui. A primeira: o que nos move a decidirmos e a tomarmos as atitudes diante do Senhor? As circunstâncias ou a lei de Deus? Estou solteiro há muito tempo, preciso casar. Aí você vai casar com o ímpio? Porque não dá mais para esperar um crente? Então, vou casar com eu, tenho que casar. Então, preciso resolver isso. Ter filhos? De forma nenhuma. Eu preciso ter uma vida financeira abastada, eu preciso ter uma vida financeira cheia de dinheiro, uma conta bancária explodindo. Então, por que ter filhos? Por que me preocupar com lar, família? Não. Eu preciso, dizem algumas mulheres dentro da igreja, eu preciso trabalhar fora para ajudar o marido, nem que isso seja o abandono dos meus filhos. Então os meus filhos eu abandono nas creches, na casa da vovó, na casa do titio, mas eu tenho que ajudar o meu marido. É claro, irmãos, que reconhecemos que existem situações em que a mulher ela é sozinha. Claro, aí não tem para onde ir, aí só a graça de Deus. Somente ela, não tendo marido, tem que levantar sustento. Não estou falando nesse contexto, estou falando no contexto de uma mulher que tem marido. Ela pode trabalhar fora? Pode. Mas isso não é prioridade. A vocação dela foi para cuidar dos filhos e do lar. Mas simplesmente ela diz: eu preciso aumentar a renda financeira. Nós precisamos buscar estratégias agradáveis para que possamos encher a nossa igreja. Vamos fazer uma música atraente. Vamos trazer uma pregação de autoajuda. Vamos fazer, não é? Aquilo que atrai, que o ímpio entre aqui e se sinta bem. Não vamos falar muito de pecado, não vamos falar muito de depravação. Interessante que há alguns anos, já faz alguns anos, um querido membro da nossa igreja chegou para mim e disse assim: pastor, não fale mais a palavra depravado. Eu disse: mas isso está na Escritura Sagrada, isso está nos nossos símbolos de fé. Por que não devo falar a palavra depravado? Eu pensei que ele viesse com algum tipo de argumento voltado para a gramática, a língua portuguesa. Não, porque isso espanta o ímpio. Mas eu quero espantar os ímpios. Eu quero que eles fiquem perplexos, que eles entendam a condição dele diante do Senhor. Mas por vezes nós nos preocupamos tanto porque a igreja está vazia, porque não há pessoas. Isso não significa dizer que não tenhamos o desejo de encher esta igreja, mas o nosso desejo de encher esta igreja é para a glória do Senhor e não para que nos sintamos bem como igreja. O que nos move? As atitudes, as circunstâncias ou a lei de Deus, os resultados ou o caminho que Deus traçou para nós. Irmãos, em segundo lugar, podemos encontrar alguns exemplos de homens do passado, nossos pais do passado, que também duvidaram do Senhor e pecaram diante de Cristo. João Batista duvidou que Cristo fosse o ungido, que Jesus fosse ungido. Ele disse: olha, vai lá, mandou 2 discípulos, vá, pergunte para ele se ele é, ou se eu tenho que esperar outro. Por que João Batista, um homem santo, um homem de Deus, duvidou? Porque ele estava preso. Durante toda a pregação dele, Deus mandou prega dizendo que o meu reino vem, o meu juízo vem, e que aqueles que não se submeterem a mim sucumbirão. E agora ele está numa cadeia, apodrecendo, enquanto Cristo está pregando as boas novas. Ele duvidou. As circunstâncias. Elias pediu para si a morte. Ele deitou-se debaixo de um sicômoro e disse assim: Senhor, não adianta mais viver, me mata. E por que Elias fez isto? Por causa das circunstâncias. Abrão mentiu acerca da sua esposa: não diga que você é minha mulher, não diga isto. E por que ele fez isto? Por causa das circunstâncias. Sara teve filhos por meio de Agar. E por que ela fez isto?
Porque havia uma promessa do Senhor que o seu marido teria uma posteridade, então é o caminho. Ela fez isto por causa das circunstâncias. Pedro negou 3 vezes a Cristo. E por que ele fez isto? Por causa das circunstâncias. Irmãos, irmãs, cuidado. Muito cuidado com as circunstâncias ao nosso redor, que podem aparentemente nos guiar para a vontade de Deus, mas na verdade estão nos impelindo para a nossa ruína, a ruína da nossa casa, a ruína da nossa vida. Nós precisamos confiar no Senhor. Ainda que uma decisão de minha parte traga sobre mim o mundo inteiro caindo sobre a minha cabeça, eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso confiar no Rei perfeito. É por isso que nós encontramos em Abacuque, capítulo 3, que diz assim: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, então entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque está dizendo isso, porque ele olha para as circunstâncias. Senhor, o que devo fazer? Porque dependendo do que eu venha fazer, o mundo cairá sobre nós, o mundo cairá sobre o teu povo, o mundo virá para destruir. Mas aquele homem cheio do Espírito Santo, ele não é movido pelos temores das consequências de atitudes que manifestam confiança no Senhor. Pelo contrário, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E o Salmo 40, verso 8 diz: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E no Salmo 119, 19 e 20 diz: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos, consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Quanto às decisões que nós tomamos, por vezes decisões duras, que podem nos empobrecer, que podem nos humilhar diante dos homens, que podem até gerar no nosso coração ansiedade, que deve ser colocada diante do Senhor. Qual a minha opção? Amados irmãos, por vezes, a segurança do mundo é a nossa ruína, mas a segurança do Senhor sempre nos salvará. Creia e seja corajoso no Rei perfeito que é Cristo Jesus. Que obedeçamos a Deus, ainda que venhamos a perder a nossa vida. E saibamos que o Senhor é aquele que conosco está. Se as minhas escolhas
fazem com que o mundo desabe sobre a minha cabeça. O Rei perfeito, que me ama, comigo está. Que não sejamos como Saul, mas que sejamos como Cristo. E ainda que venhamos a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, por aquilo que ela significa para nós. Te louvamos, ó Deus, porque vivemos hoje momentos difíceis, produzidos por esta pandemia. E também, ó Deus, temos a tendência de nos agarrar àquilo que as circunstâncias se nos apresentam. A nossa tendência natural, Senhor, é agir para que tenhamos tranquilidade. E nos afastamos e tememos por decisões difíceis, que por vezes trazem até mesmo prejuízo para a nossa vida. Ó Senhor, por favor, não permita que sejamos como Saul, movido pelas circunstâncias, mas que sejamos como Cristo, movido pelo grande amor, pela lei divina. Ó Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias. E ajuda-nos também, ó Deus, a confiar em Ti. Que a nossa oração seja como a oração de Abacuque. Ainda que o mercado venha a ruir, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que o resultado dos exames não sejam favoráveis a mim, ainda que o país esteja caminhando para a destruição juntamente com o mundo, ainda que sejamos cercados por líderes políticos corruptos, ainda que a sociedade ela se corrompa cada vez mais, ainda que a minha segurança e a minha estabilidade neste mundo vá para o espaço, nós sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa garantia. É o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos conduz. Por isso faz, ó Deus, dos homens aqui presentes, pastores, provedores, ó Senhor, e protetores do seu lar, que eles, ó Deus, até mesmo em alto sacrifício, como Cristo fez, traga a paz e a glória de Cristo para dentro dos seus lares. Sê também com as esposas, ó Deus, que sejam auxiliadoras idôneas, boas esposas, mães, e às vezes, por oportunidade, até auxiliam o esposo nas finanças. Que sejam, ó Deus, mulheres, segundo a Tua palavra, concorrendo para que filhos sejam piedosos diante do Senhor. Sê, ó Deus, com os solteiros, para que saibam buscar o seu cônjuge. Sê com nossas crianças, para que cresçam no conhecimento do Senhor. E faz de nós um povo radical, intransigente, mal falado pelo mundo e por algumas comunidades que se dizem igreja, porque importa a nós obedecermos ao Senhor e nele confiar. Obrigado, ó Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Rei perfeito que temos sobre as nossas vidas, este Rei que foi rejeitado por Israel nos dias de Samuel e Saul, mas este Rei que por nós é recebido com alegria, com desejo e com a motivação certa de glorificá-lo.
Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós exaltamos a Teu Filho, o Rei perfeito, que reina sobre a nossa vida. E agora, que a graça deste Rei perfeito, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que enviou este Rei para cuidar de nós, e toda a consolação do Espírito deste Rei perfeito e também o Espírito deste Pai amoroso estejam sobre nós, e que não venhamos a desfalecer, mas que sigamos firmes, crendo que o Senhor está conosco até a vinda de Cristo. E coloca, ó Deus, esta segurança sobre todos aqueles que fazem parte do Teu povo, espalhados por esta terra, que também aguardam a vinda de Cristo. Por isso nós afirmamos: Maranata, vem, Senhor Jesus.